Mateus capítulo 24, versículos 10 a 13. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O texto diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O versículo 13 fecha essa ideia dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Toque no irmão do lado e fala para ele assim: é preciso perseverar. Essa palavra de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, começa com um mas, porque Jesus está se referindo ao tempo que é o pior tempo de todos os tempos da história humana. O próprio Jesus disse que aqueles dias foram encurtados. Jesus disse que se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém ia se salvar. Jesus está estabelecendo que o tempo sobre o qual ele está falando que aquele que perseverar até o fim será salvo, é um tempo difícil de ser salvo. Por isso, a palavra mais está ali. Mais implica que tudo que vem depois do mais está contrariando o que está antes do mais. E antes do mais está pré-determinado que é um tempo difícil de ser crente, é um tempo difícil de ser salvo. Jesus está falando dos últimos tempos. Eu acho que Jesus está falando dos nossos dias. Irmãos, eu me converti aos 10 anos de idade. Eu tenho 48 anos agora. Eu estou na igreja há 38 anos. Eu nunca vi um tempo tão difícil quanto esse. Já vivi tempos difíceis pessoalmente na minha vida, mas nunca vi um tempo tão difícil para a igreja. Eu nunca vi um tempo tão difícil de ser crente. Nunca vi um tempo tão difícil de viver a palavra de Deus, a vida com Deus, porque está tudo muito confuso. Muitos se escandalizarão. Quantos escândalos você está vendo? Está vendo muito escândalo? Eu estou vendo. Vão trair e odiar-se uns aos outros. Quanto que a gente está vendo de crente se levantando contra crente, igreja contra igreja, apóstolo contra apóstolo, evangelista contra evangelista, pastor contra pastor. A concorrência está feia no meio dos crentes. Eu nunca vi tanto. Os falsos profetas se levantarão. Quanta gente falsa pregando o evangelho de Deus só por causa dos benefícios que isso dá. Quanta gente. Os falsos profetas estão no mundo. A iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. Está notando isso? Eu sei. Se você quiser e gastar um tempinho, você vai conseguir chegar a outra conclusão. Porque o que não falta na nossa geração é conclusões diferentes. O que não falta na nossa geração é filosofias diferentes. Então você pode chegar a outra e você vai encontrar pregadores pregando outras. Mas eu acho que esse tempo é definitivamente o tempo do fim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu posso estar enganado, e esse pode não ser o tempo do fim. Pode ser que todos nós envelheçamos e morramos e Jesus não tenha voltado ainda. Claro que pode. Mas eu prefiro errar para mais do que para menos. Eu prefiro errar esperando Jesus hoje do que errar esperando Ele para daqui a 50 anos Ele voltar hoje. Prefiro. E se eu estiver errado, eu não estou errando sozinho. O apóstolo Paulo dizia que era para os dias dele. Pedro dizia que era para os dias dele. João dizia que era para os dias dele. Policarpo dizia que era para os dias dele. Então, se eu errar, eu vou estar errando em boa companhia. Mas mesmo que eu esteja errado, eu não acho que estou, irmãos, eu tenho certeza absoluta, estamos vivendo o tempo do fim. Mas mesmo que eu esteja errado, as palavras que Jesus aplicou para o tempo do fim, pode ser aplicada em um tempo do fim. A principal marca do tempo do fim é que ele é o tempo difícil. Então talvez nós não estejamos vivendo no tempo difícil,
Mas com certeza absoluta estamos vivendo em um tempo muito difícil. E toda a verdade que serve para o tempo difícil, serve também para um tempo difícil. E a gente está num tempo difícil. Eu acredito que é o tempo difícil, o tempo do fim. Mas se não for, pelo menos um tempo difícil é. Porque ninguém pode negar, irmãos. É só você olhar para a mídia, é só você olhar para as notícias, é só você conversar com as pessoas, é só você olhar o mundo como o mundo está. O que não falta é desgraça nesse mundo. O que não falta é desvio nesse mundo. O que não falta é controvérsia da verdade de Deus nesse tempo. Então, se não for o tempo do fim, mas é um tempo do fim. E as coisas estão complicadas para nós. E nesse tempo do fim, Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus diz que é preciso perseverar? Porque a maior dificuldade, quando a gente vive num tempo como esse que a gente está vivendo, é perseverar. A palavra perseverar seria o equivalente de uma palavra mais comum, mais usada por nós, que é a palavra permanecer. Perseverar e permanecer têm sentidos muito parecidos. E as duas palavras, elas se compõem em duas ideias. Perseverar é basicamente estar e ficar. Para você perseverar, primeiro você tem que estar. E depois você tem que decidir continuar ficando. Para que a perseverança aconteça, tem de dar continuidade, mas tem de começar primeiro. Satanás, sabendo disso, ele ataca nas duas áreas. Ele ataca primeiro tentando te convencer de que você não está. E aliás, eu aposto 10 contra 1, que pelo menos 50% de vocês essa semana se perguntaram se são crentes de verdade. Porque Satanás sabe que para que haja perseverança é preciso estar e é preciso ficar. E ele quer te matar logo no berço, no nascedouro, no começo. Então ele questiona e diz para você: eu acho que você não está. Eu acho que você não é de verdade. Eu acho que você não se converteu mesmo. Eu acho que você não nasceu de novo. Eu acho que você é só um esquenta-banco da igreja. Eu acho que você é só um domingueiro, um frequentador de igreja por interesse. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem decide que você está? Você. Não deixa o diabo dizer para você se você está ou não. O que ele sabe? Aliás, a principal marca do diabo é que ele é acusador. Aliás, é isso que significa o nome diabo. Diabo significa aquele que acusa. Ele é especialista em desmontar todo o seu conjunto de crença e te dizer que você não está em Deus de verdade. Porque se você não estiver, não dá para perseverar, porque para perseverar começa com estando. Você precisa estar em Deus, você precisa estar em Jesus, você precisa estar salvo, você precisa estar na igreja, você precisa fazer parte disso e depois continuar, tomar uma postura de eu não desisto. Infelizmente, irmão, Satanás também não desiste. Infelizmente. Quando ele percebe que ele não pode te convencer que você não está, então ele vai tentar te convencer a não continuar. Eu apostaria que pelo menos 50% de vocês que têm certeza que estão, essa semana foram tentados a não continuar. E se perguntaram: por que eu vou continuar? Não tenho razão nenhuma para continuar. Estou desanimado. Não sei, não tem uma novidade. Uma das coisas que faz nossa geração não continuar é que a nossa geração entendeu tudo errado com relação a culto e com relação a relacionamento com divindade. Nossa geração enfiou na cabeça que a relação com a divindade é uma relação aonde eu faço a ele o favor de ser súdito dele e ele me recompensa me dando tudo o que eu quiser. E todas as vezes que ele começar a pisar na bola, não me der o que eu quiser, eu ameaço ele e falo: se o senhor não fizer do meu jeito, eu te abandono. Entenderam tudo errado.
Deus não está barganhando. Não. Deus não está te convencendo a ficar com Ele. Não. Na verdade, Deus quer estar com você porque Ele te ama. Mas Ele não está fazendo questão nenhuma. Para Deus, só serve você estar com Ele se você quiser de verdade. Para Deus, só serve você andar com Ele se a sua decisão for real. Então todas as vezes que você está com Deus por qualquer outra razão, por qualquer barganha, para Deus você não está de verdade. E é aqui que a questão da perseverança conta tanto ponto. Porque perseverar implica continuar com Deus, apesar de ter um monte de razão para não continuar com Deus. Perseverar significa continuar com Deus, apesar de ter um monte, não ter nenhuma razão para continuar, e você decidir que vai continuar porque quer. Perseverar tem a ver com uma decisão no meio da dor. O Sermão do Monte, do capítulo 24 de Mateus, fala de muitas dores, muitos sofrimentos. Lucas, referindo-se ao mesmo período, diz que os homens desmaiarão de terror por causa da expectação das coisas daquele dia. Mas depois de colocar tanta coisa ruim, Jesus coloca um mais na história. E o mais de Jesus é mais aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, irmãos, tem um desafio de Deus na palavra de hoje para você. E o desafio de Deus é: você não está servindo a Deus por causa dos benefícios que Deus te dá. Você está servindo a Deus porque Ele é o seu Deus. Os benefícios é só consequência de você andar com Ele. E por favor, não me interprete mal. Quando eu digo que você não deve servir a Deus por causa de saúde, quando eu digo que você não deve servir a Deus por causa de bênção financeira, quando eu digo que você não deve servir a Deus por causa de prosperidade, quando eu digo que você não deve servir a Deus para melhorar seu casamento, quando eu digo que você não deve servir a Deus para melhorar sua família, eu não estou dizendo que Deus não fará essas coisas. Muito pelo contrário, eu estou te afirmando, Ele fará. Deus é o Deus que cura os enfermos. Ele é Deus que liberta os cativos. Ele é Deus que quebra a força do vício na sua vida. Ele é o Deus que restaura o seu casamento. Ele é o Deus que restaura a sua família. Ele é o Deus que tira o seu filho das drogas e traz ele de volta e coloca debaixo das asas do pai e da mãe. Deus é o Deus que faz essas coisas, mas você não deve servi-lo por causa disso. É isso que significa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim significa você tem um monte de razões para desistir, e vai ter mais, porque perseverar significa você tem convicção de que está em Deus. A coisa ficou feia, você está sendo desafiado a desistir, mas aí você diz: não, eu estou. E amanhã você é desafiado a desistir de novo, você diz: não, eu estou. E depois você é desafiado de novo, você diz: não, eu não desisto do meu Deus. Sabe, tipo Jó assim: mesmo que Deus me matar, eu continuo confiando nele. Essas são palavras de Jó, o grande profeta. Deus está te desafiando para isso. Por quê? Porque você está vendo um monte de razão para deixar Deus. Talvez a coisa mais importante para que você consiga perseverar é que você precisa vencer a dor e dar um novo significado para ela. A ferramenta mais poderosa do inferno para fazer com que os crentes não perseverem é o medo da dor, o medo do desconforto na vida. Essa geração aprendeu a pensar que se ela andar com Deus não vai ter desconforto, não vai ter dor. E o resultado disso é que quando os crentes passam pelo desconforto, ou passam pela dor, ou passam por qualquer dificuldade, eles sentem que foram traídos por sua divindade. Eles sentem que seu Deus o traiu, porque se ele fosse Deus mesmo, não deixava isso acontecer. Quem falou isso? A palavra que o mestre disse foi: no mundo tereis aflições. Então, meu filho, você não pode colocar na conta de Deus não ter desconforto, não ter dor. A dor faz parte da vida. Você entrou no mundo com dor. Se não chorou é porque não teve coragem, mas estava doendo na hora que você nasceu, estava.
Você entra no mundo com dor e você sai do mundo com dor. O mundo inteiro é dor. Eu não sei quem enfiou na sua cabeça que andar com Deus é viver sem dor. Isso não é verdade, não é real em lugar nenhum. E a verdade é que, para mim e para você que somos de Deus, a pior coisa que pode acontecer na vida, que é a morte, é a melhor coisa. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que realmente está em jogo, meu irmão, minha irmã, o que realmente está em jogo não é um emprego melhor. O que realmente está em jogo não é uma empresa mais lucrativa. O que realmente está em jogo não é uma saúde melhorada. O que realmente está em jogo não é um pouco mais de conforto, não é um carro melhor, uma casa melhor, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de sobra. Não, não é isso que está em jogo. O que realmente está em jogo é sua vida eterna. É isso que está em jogo. Pastor, você está dizendo que Deus não vai me abençoar? Não, eu estou dizendo o contrário, Deus vai te abençoar. Mas eu estou te dizendo que a bênção de Deus na sua vida hoje, a bênção de Deus na sua casa, na sua família, não é absolutamente nada comparado a toda a eternidade que você vai viver com Ele. Eu não estou dizendo que tem que negociar. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão das bênçãos de Deus nesse mundo para ganhar as bênçãos de Deus no outro mundo. Eu não estou falando disso. Mas eu estou te dizendo que talvez perseverar significa exatamente abrir mão de tudo isso, só para não perder seu Deus. Porque Satanás vai ativar decepção, frustração, medo, confusão na sua alma e te dizer assim: para que você quer esse Deus? Abandona seu Deus e morre, como a mulher de Jó disse para ele. Escuta isso. Tem muitas coisas tentando te convencer a não estar e a não ficar. Mas Deus mandou essa palavra para você. Ele mandou te lembrar que você é de Deus. E que tem um monte de coisa tentando te convencer a não ser mais. Mas Ele está te lembrando: aquele que perseverar até o fim será salvo.